Só depois que a filha do Gari perguntou aquilo é que eles trancaram a sala. A sala de reuniões estava cheia de ar pesado, como se a própria atmosfera soubesse o que estava prestes a acontecer. O cheiro de café forte e biscoitos enlatados não conseguia encobrir o tenso murmúrio dos executivos, todos em seus ternos impecáveis, discutindo estratégias de contenção de custos com olhos vazios. As chartas brilhantes nas paredes pareciam zombar de uma realidade que estava longe de ser ideal. Entre eles, a jovem mulher, Ana, filha do Gari, se fez notar, sem convite, mas com a garra de quem não tem a quem temer. Eles estavam tão imersos em discursos sobre lucro e números que mal perceberam quando ela entrou. Cabelos desgrenhados, mas de olhos vivos, ela observou como cada um falava sem sinceridade, como se suas vozes ecoassem em busca apenas de aprovação do que já estavam cansados de ouvir ou repetir. Com um aperto no peito e um nó na garganta, Ana levantou a mão. Sobre os desligamentos, Ana insistiu. Por que tantas mulheres estão sendo despedidas? O que está de fato acontecendo aqui? Mais uma pergunta, mais um estrondo na parede invisível do que outros queriam evitar. Um dos diretores, um homem com sobrancelhas grossas e um ar de superioridade, olhou para os lados e, como se o ato fosse um sinal de socorro, trancou a porta. O clique do fecho ressoou como um alarme. O coração de Ana disparou. Aquilo não era um simples gesto. Era um alerta, uma mensagem clara. Ali, naquele espaço confinado, estava uma verdade que todos poderiam estar temendo. A tensão na sala era elétrica, e Ana podia sentir as palpitações dos outros ao seu redor. Olhares nervosos se entrelaçaram entre si, como se estivessem desenvolvendo uma linguagem própria, um código de silêncios. As palavras começaram a soar como ecos distantes, e a sala virou um palco de nervos e suspeitas, onde o futuro de vidas não estava sobre a mesa, estava oculto entre as sombras. Ana saiu daquela reunião comum. À noite, sozinha, decidiu gravar tudo o que sentira durante o dia. Decisões à porta fechada era o título que escolhera para o arquivo. Enquanto o sol se punha, uma luz fraca iluminava seu rosto decidido. Aquela gravação seria sua arma, mas ao mesmo tempo, ela sabia que mal começava a tocar as pontas do que estava vivo em seu coração, uma busca insaciável por respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos! Ela queria registrar tudo o que tinha sentido na sala, mas a sensação de vazio crescia dentro dela. Uma parte considerável da noite se passou com a luz fraca do seu abajur iluminando o caminho para respostas que pareciam cada vez mais distantes. Foi aí que o telefone vibrou. Ela olhou para a tela, reconhecendo o número. Era de um contato inesperado. Leandro, um dos estagiários da empresa. Não era normal ele ligar àquela hora. O coração dela pulou, um misto de ansiedade e curiosidade. Atendeu, perguntando com voz hesitante. Oi, Leandro, o que houve? A voz dele estava carregada de desespero. Ana, você precisa vir. É sobre o que aconteceu hoje na reunião. É mais sério do que você imagina. O tom de urgência foi uma injeção de adrenalina. Estou na cafeteria que fica perto da sua casa. Por favor, me encontre. Ela não hesitou. Colocou um casaco por cima da roupa, sentindo o frio na pele. A cidade estava agitada, mas as ruas pareciam vazias ao seu redor, como se tudo estivesse em pausa, preparado para algo que nem ela conseguiria prever.
O caminho até a cafeteria foi uma mistura de expectativa e dread. A cada passo, um aperto no peito. Quando chegou, encontrou Leandro em um campo escuro, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que aconteceu? Ana perguntou, mais impaciente que nunca. Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse que alguém ouviria. Você não sabe, mas teve uma gravação daquela reunião que não saiu como todos pensavam. Ela balançou a cabeça, sem entender. Uma gravação? Oh, sim, há um áudio que não deveria ter sido gravado. As palavras que foram ditas falavam sobre corte de funcionários. Mas só isso não era o pior. Eles discutiram as mensagens que foram enviadas para mulheres que não deveriam ser demitidas. Isso é tudo um jogo, uma estratégia de tirar os que protestam, os mais vocalizados. E adivinha? Seu nome estava na lista. Ana sentiu como se tivesse sido atingida por um soco no estômago. Meu nome? Mas por quê? Leandro respirou fundo. Porque você foi a única a fazer perguntas, a se levantar. Isso é um plano que vem de cima, bem mais distante do que você imagina. Ele se inclinou à frente, sua voz quase um sussurro. O presidente da empresa é Parcival, seu pai, Ana. Isso mudou tudo. O mundo dela desmoronou. As emoções a invadiram como maré e, no entanto, uma onda mais profunda se aproximava. Sussurros na sala de reuniões a assombraram como ecos. Se aquilo era verdade, a conexão dela com a empresa, com os cortes, com o que aconteceu ali naquele dia, mudava o significado de tudo. Ana olhou nos olhos de Leandro, o choque transformando sua realidade em uma teia de traições e segredos. Essa verdade destruidora estava prestes a rasgar tudo o que ela conhecia e amava. O que eu faço agora? Ela perguntou em um tom quase desesperado. O olhar de Leandro era sombrio. Precisamos descobrir mais, antes que eles façam outro movimento. Antes que você se torne um alvo. Ele hesitou, olhando todo o ambiente de novo. E antes que algo pior aconteça, algo que você não imagina. A tensão encheu a sala com um silêncio pesado, enquanto Ana tentava processar tudo. O que ela faria a seguir poderia não afetar apenas sua vida, mas a vida de muitas mulheres. E aquela verdade, aquela chocante e devastadora verdade, a lançava em um conflito que apenas começava. Ela estava em um abismo, e a queda apenas tinha iniciado. Ana estava paralisada ao ouvir as palavras de Leandro. O que ele havia dito ressoava em sua mente, como um eco infernal que não a deixava em paz. O nome do pai a martelava como um peso insuportável. Mas como isso é possível? Ele nunca me disse nada, ela murmurou, a voz falhando. Leandro olhou para ela, a expressão dele um misto de compaixão e medo. Ele tem muito a esconder, e você pode estar no centro disso tudo. É preciso agir rápido. A urgência nas palavras dele era palpável. Sem saber exatamente o que fazer, Ana sentiu o ar ficar nublado ao seu redor. O que você sugere? Um novo aperto no peito. A ansiedade crescia a cada segundo que passava. Reunir evidências. Precisamos saber o que está acontecendo de verdade. Não é só sobre você. É sobre todas aquelas mulheres. Se conseguirmos juntar tudo, podemos desmascarar essa situação. Ele olhou por cima do ombro como se o próprio prédio estivesse escutando. Ana se levantou, decidida. Certo. O que fazemos agora? Nesse instante, uma luz forte iluminou a cafeteria. Alguém entrou e a luz a cegou momentaneamente. Quando conseguiu focar, viu um homem se aproximando. O coração de Ana disparou. Era Parcival, seu pai. Oi, papai. Ela forçou um sorriso. O que você está fazendo aqui? Ele parou, a expressão mudando ao ver Leandro. Eu vim procurar você. Precisamos conversar sobre a reunião. A voz dele era firme, mas havia uma fresta de apreensão. Ana encarou, sentindo a tensão palpável. Você não tem nada a dizer que eu já não saiba, pai. O que você sabe?
perguntou Parcival, o rosto se aprofundando em preocupação. Leandro se colocou à frente dela, mas ela o empurrou levemente para o lado. Sei que você está por trás de tudo isso. As demissões. A estratégia para manter as coisas embaixo do pano. Mulheres que não deveriam ser demitidas. E que eu estou uma lista. Ana explodiu, a voz ecoando pela cafeteria vazia. O olhar do pai endureceu. Ele não disse nada, mas a expressão dizia tudo. É só o começo, Ana. Estou tentando proteger você. Proteger a todos. Se você entrar nesse jogo, não haverá saída. Ele se aproximou como se tentasse captar seu olhar. Proteger de quê? Da verdade? Você acha que eu tenho medo de saber a verdade? Ela sentiu a raiva borbulhar. Você está me escondendo, meu pai, e me enfiando em mentiras. Nesse instante, um barulho abrupto ecoou pela cafeteria. Um grupo de pessoas entrou apressadamente. Homens e mulheres internos, olhares sérios, quase como agentes de algum filme de espionagem. O grupo se dirigiu diretamente a Parcival, ignorando Ana e Leandro. Um deles, de cabelo grisalho, puxou um tablet da mochila e começou a mostrar algo a Parcival, enquanto os olhos do pai se arregalavam em preocupação. Ana ficou paralisada. O que está acontecendo? Que tipo de segredos ele estava carregando? Leandro tomou a dianteira, tentando ouvir. O que eles estão fazendo aqui? Dê um tempo, precisamos sair, agora! Parcival disparou, a voz tremendo. A tensão do ar agora era espessa, quase palpável. O clima estava mudando. E Ana sentiu que a verdade que tanto buscava estava mais próxima do que nunca. Mas a sensação de ter um chão seguro sob os pés estava desaparecendo. Por que você está tão nervoso, pai? Ana perguntou, a voz hesitante. O que é isso tudo? Parcival olhou para ela e o pavor em seus olhos a paralisou. Não me pergunte, Ana. Você não sabe o que está em jogo. E então, em um movimento quase instantâneo, um dos homens se voltou para ela e simplesmente disse: Ela sabe. Nós sabemos. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Ana sentiu o mundo à sua volta girar. Seu coração batia acelerado. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Um aviso sombrio do que estava por vir. E quando ela achou que estava prestes a descobrir uma verdade, uma nova sombra se arrastava através de sua realidade, deixando no ar perguntas que fariam a estrutura de sua vida se desmoronar. O que você está dizendo? Mas nenhuma palavra mais foi dita. O tempo pareceu parar. A realidade distorcida ao redor dela. A incerteza se instalou, como uma sala cheia de fumaça. O que teria que acontecer dali para frente? E como isso alteraria tudo o que ela pensava saber? Ana sentia o chão sob seus pés desmoronar. As palavras do homem desconhecido ainda ressoavam em sua mente. Ela sabe. Nós sabemos. O tempo parecia paralisar. Cada batida do seu coração ecoando em um ritmo frenético. O olhar do pai, que antes era uma fonte de proteção, agora era cercado por uma nuvem de mistério e desespero. Papai, o que está acontecendo? Ela mal conseguia esconder a tremedeira na voz. A expressão tensa de Parcival crescia enquanto os novos estranhos ao seu redor se movimentavam, respirando uma aura de perigo. Eles não estavam ali por acaso. Havia segredos que jorravam daquela reunião, e ela estava no centro de tudo. Leandro, ao seu lado, observava nervoso, enquanto a atmosfera carregava um peso opressivo. Toma cuidado, Ana, ele sussurrou. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia custar caro. Ela deu um passo em direção ao pai, buscando respostas com um olhar intenso. Ana, você não entende o risco que corre ao se envolver nisso. Tente se afastar deles, Parcival murmurou. Sua voz carregava um tom de urgência que a enchia de apreensão.
Me afastar? De você? De toda essa mentira? As palavras saíram como um grito sufocado. Eu preciso saber. Por que tantas mulheres estão sendo despedidas? Por que você está atrás disso? De repente, o homem grisalho apontou o tablet para Parcival. Precisamos de uma resposta, mas não temos muito tempo. O que você vai fazer? O ambiente tornou-se ainda mais tenso, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Ana sentiu um frio na barriga. Algo estava prestes a acontecer. Os rostos dos estranhos se tornaram mais sombrios, e a pressão na sala cresceu como uma onda prestes a quebrar. Foi então que um grito cortou o ar. Não! Era uma mulher, entrando apressadamente, seus olhos brilhando com pânico. O queixo de Ana caiu ao perceber quem era. Carla, uma das funcionárias que havia sido demitida semanas atrás. O rosto de Carla estava pálido, e a respiração dela saía pesada, quase ofegante. Ana, eu não sabia que você estava aqui. Eles estão vindo atrás de mim por sua causa. Eu ouvi algo. Ela olhou em volta, como se estivesse fugindo de sombras invisíveis. A tensão se intensificou. O que você ouviu, Carla? A urgência na voz de Ana ecoava em toda a sala. Sobre os desligamentos, Ana. Eles estão usando um esquema para calar quem faz perguntas. E eu soube que... A voz dela falhou, mas a expressão de pavor já falava muito. O pânico a dominava, e tudo estava começando a fazer sentido. Então, algo estourou. Um alarme distante começou a tocar, ecoando por toda a cafeteria. As pessoas começaram a olhar nervosamente para as saídas. Parcival parecia pegar a pressão da situação, cercado por estranhos que agora pareciam menos protetores e mais ameaçadores. De repente, um dos homens se virou, seu olhar cravado em Ana. Você realmente não sabe, sabe? Um sorriso frio se formou em seu rosto. A verdade é muito mais grotesca do que você imagina. É hora de você saber o que realmente acontece nesta empresa. O coração de Ana disparou. O que poderia ser mais horrendo do que tudo o que ela já tinha descoberto? Não, você precisa ficar longe dela, gritou Parcival, sua voz elevada, mas era tarde demais. As palavras de Ana ainda ecoavam em seus ouvidos. Eu não tenho medo da verdade. As salas se tornaram um campo de batalha invisível, onde lealdades eram colocadas à prova e as sombras dançavam em tons de traição. Você é a chave para tudo isso, Ana. Você vai nos ajudar a abrir os olhos, disse o homem, se aproximando lentamente, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana. Era uma oferta ou uma ameaça? Não havia como saber. Em um momento, tudo parecia claro, e no seguinte, tudo ficou embaçado. O destino dela e de todas aquelas mulheres estava prestes a ser revelado. Mas a verdade poderia custar mais do que apenas um emprego. Ana respirou fundo, ciente de que estava em um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. O que ela faria a seguir poderia não ser só uma luta por justiça, mas uma batalha pela própria vida. O futuro estava em um fio, e com cada segundo, a pergunta queimava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. As palavras do homem desconhecido ainda o tempo parecia paralisar. Cada batida do seu coração ecoando em um ritmo frenético. O olhar do pai, que antes era uma fonte de proteção, agora era cercado por uma nuvem de mistério e desespero. Papai, o que está acontecendo? Ela mal conseguia esconder a tremedeira na voz. A expressão tensa de Parcival crescia enquanto os novos estranhos ao seu redor se movimentavam, respirando uma aura de perigo. Eles não estavam ali por acaso. Havia segredos que joravam daquela reunião, e ela estava no centro de tudo. Leandro, ao seu lado, observava nervoso, enquanto a atmosfera carregava um peso opressivo. Toma cuidado, Ana, ele sussurrou. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia custar caro.
Ela deu um passo em direção ao pai, buscando respostas com um olhar intenso. Ana, você não entende o risco que corre ao se envolver nisso. Tente se afastar deles, Parzival murmurou. Sua voz carregava um tom de urgência que a enchia de apreensão. Me afastar? De você? De toda essa mentira? As palavras saíram como um grito sufocado. Eu preciso saber. Por que tantas mulheres estão sendo despedidas? Por que você está atrás disso? De repente, o homem grisalho apontou o tablet para Parzival. Precisamos de uma resposta, mas não temos muito tempo. O que você vai fazer? O ambiente tornou-se ainda mais tenso, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Ana sentiu um frio na barriga. Algo estava prestes a acontecer. Os rostos dos estranhos se tornaram mais sombrios e a pressão na sala cresceu como uma onda prestes a quebrar. Ana, precisamos você do nosso lado, o homem disse, medindo suas palavras. Temos um plano. Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Não! Era Carla, entrando apressadamente, seus olhos brilhando com pânico. O queixo de Ana caiu ao perceber quem era. Carla estava pálida, ofegante, como se tivesse corrido metros. Ana, ouvi algo. É muito pior do que você imagina. Ana se virou, as palavras de Carla despertando um novo terror. O que você ouviu, Carla? Os cortes. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Não é apenas sobre demissões. O olhar dela transmitia uma mistura de horror e urgência. Eu soube que é uma fachada, Ana. Eles estão escondendo atividades ilegais, sonegação de impostos e, o que é pior, tráfico de informações. As palmas de Ana suaram. O que você quer dizer com tráfico de informações? Carla hesitou, como se as palavras fossem venenosas. Toda essa estratégia é para silenciar aqueles que sabem. Eles têm gravações, pessoas que não devem ser demitidas, mas são, e seu nome tem ligação direta com isso. O que você não sabe é que alguns dos demitidos estão sendo forçados a trabalhar para eles em um esquema maior, vendendo informações de dentro da empresa, algo muito mais profundo. O ambiente virou um turbilhão de emoções. O choque nos olhos de Ana refletia sua confusão. Eles não podem estar fazendo isso. A incredulidade a dominava. Como poderia seu pai ter envolvimento em algo tão grotesco? Nesse instante, o alarme soou mais alto. Um grupo de homens internos escuros entrou na cafeteria com uma determinação ameaçadora. O ar espesso de tensão tomou conta enquanto eles caminhavam firmemente em direção a Parzival. Ana, você precisa sair, agora, Parzival gritou. Seu rosto um retrato de desespero. Mas já era tarde. Um dos homens agarrou Ana pelo braço, sua força quase a fazendo flutuar do chão. É ela, o homem disse, com um olhar gélido. Precisamos dela. Soltem ela, Parzival gritou, e a sala pareceu congelar. O som da respiração foi interrompido, e olhos se arregalaram em vermelho, cada um sentindo o peso do terror no ar. Foi então que Ana olhou novamente para seu pai. Por quê? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro angustiado. O homem a puxou para mais perto enquanto Parzival se movia em um esforço rápido para proteger a filha. Você está em uma posição decisiva, Ana. O que sabe pode mudar tudo. Ele se aproximou, a ameaça palpável. Descubra qual lado você realmente quer estar. E com isso, a cafeteria virou uma arena. A verdade que Ana buscava estava presente. Mas a forma como estava entrelaçada nas sombras de sua vida a deixava à beira de um abismo. O que era real se misturava ao que era uma farsa, fazendo seu mundo desmoronar antes mesmo de conseguir entender a gravidade do que estava vivenciando. Enquanto os homens discutiam em murmúrios estrondosos, Ana percebeu que a sua história, o que parecia ter tanto controle, agora era um jogo em que as peças estavam mudando rapidamente.
E quando menos esperou, a realidade se transformou em uma pergunta amarga. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre seu pai? E Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. As palavras do homem desconhecido ainda ressoavam em sua mente. Ela sabe. Nós sabemos. O tempo parecia paralisar, cada batida do seu coração ecoando em um ritmo frenético. O olhar do pai, que antes era uma fonte de proteção, agora era cercado por uma nuvem de mistério e desespero. Papai, o que está acontecendo? Ela mal conseguia esconder a tremedeira na voz. A expressão tensa de Parzival crescia enquanto os novos estranhos ao seu redor se movimentavam, respirando uma aura de perigo. Eles não estavam ali por acaso. Havia segredos que joravam daquela reunião e ela estava no centro de tudo. Leandro, ao seu lado, observava nervoso, enquanto a atmosfera carregava um peso opressivo. Toma cuidado, Ana, ele sussurrou. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia custar caro. Ela deu um passo em direção ao pai, buscando respostas com um olhar intenso. Ana, você não entende o risco que corre ao se envolver nisso. Tente se afastar deles, Parzival murmurou. Sua voz carregava um tom de urgência que a enchia de apreensão. Me afastar? De você? De toda essa mentira? As palavras saíram como um grito sufocado. Eu preciso saber. Por que tantas mulheres estão sendo despedidas? Por que você está atrás disso? De repente, o homem grisalho apontou o tablet para Parzival. Precisamos de uma resposta, mas não temos muito tempo. O que você vai fazer? O ambiente tornou-se ainda mais tenso, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Ana sentiu um frio na barriga. Algo estava prestes a acontecer. Os rostos dos estranhos se tornaram mais sombrios, e a pressão na sala cresceu como uma onda prestes a quebrar. Ana, precisamos você do nosso lado. O homem disse, medindo suas palavras. Temos um plano. Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Não! Era Carla, entrando apressadamente, seus olhos brilhando com pânico. O queixo de Ana caiu ao perceber quem era. Carla estava pálida, ofegante, como se tivesse corrido metros. Ana, ouvi algo. É muito pior do que você imagina. Ana se virou, as palavras de Carla despertando um novo terror. O que você ouviu, Carla? Os cortes. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Não é apenas sobre demissões. O olhar dela transmitia uma mistura de horror e urgência. Eu soube que... É uma fachada, Ana. Eles estão escondendo atividades ilegais, sonegação de impostos e, o que é pior, tráfico de informações. As palmas de Ana suaram. O que você quer dizer com tráfico de informações? Carla hesitou, como se as palavras fossem venenosas. Toda essa estratégia é para silenciar aqueles que sabem. Eles têm gravações, pessoas que não devem ser demitidas, mas são. E seu nome tem ligação direta com isso. O que você não sabe é que alguns dos demitidos estão sendo forçados a trabalhar para eles em um esquema maior, vendendo informações de dentro da empresa. Algo muito mais profundo. O ambiente virou um turbilhão de emoções. O choque nos olhos de Ana refletia sua confusão. Eles não podem estar fazendo isso. A incredulidade a dominava. Como poderia seu pai ter envolvimento em algo tão grotesco? Nesse instante, o alarme soou mais alto. Um grupo de homens internos escuros entrou na cafeteria, com uma determinação ameaçadora. O ar espesso de tensão tomou conta, enquanto eles caminhavam firmemente em direção a Parzival. Ana, você precisa sair. Agora! Parzival gritou, seu rosto um retrato de desespero. Mas já era tarde. Um dos homens agarrou Ana pelo braço, sua força quase a fazendo flutuar do chão. É ela, o homem disse, com um olhar gélido. Precisamos dela. Soltem ela, Parzival gritou, e a sala pareceu congelar. O som da respiração foi interrompido, e olhos se arregalaram em vermelho, cada um sentindo o peso do terror no ar.
Foi então que Ana olhou novamente para seu pai. Por quê? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro angustiado. O homem a puxou para mais perto, enquanto Parzival se movia em um esforço rápido para proteger a filha. Você está em uma posição decisiva, Ana. O que sabe pode mudar tudo. Ele se aproximou, a ameaça palpável. Descubra a qual lado você realmente quer estar. E com isso, a cafeteria virou uma arena. A verdade que Ana buscava estava presente, mas a forma como estava entrelaçada nas sombras de sua vida a deixava à beira de um abismo. O que era real se misturava ao que era uma farsa, fazendo seu mundo desmoronar, antes mesmo de conseguir entender a gravidade do que estava vivenciando. Enquanto os homens discutiam em murmúrios estrondosos, Ana percebeu que a sua história, o que parecia ter tanto controle, agora era um jogo em que as peças estavam mudando rapidamente. E quando menos esperou, a realidade se transformou em uma pergunta amarga. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre seu pai e sobre si mesma? Foi então que, do nada, as luzes da cafeteria piscaram e, em um instante, um grande estrondo ecoou. As portas se abriram com força e um grupo de homens armados invadiu o local como se em um fé. Ana sentiu a adrenalina correr. O tempo pareceu parar enquanto tudo ao redor dela se transformava em caos. Olhou para Parzival, que tinha um semblante paralisado, e então viu Leandro se jogando para proteger Carla. Era um momento impressionante, mas ao mesmo tempo aterrador. Ela não podia acreditar. Acabava de descobrir que seu mundo estava envolto em mentiras, e agora corre risco de vida. E enquanto a corrente do caos se desdobrava à sua frente, uma ideia aterrorizante se formou em sua mente. Aquele ataque não era apenas sobre ela, era um aviso, uma consequência de suas perguntas. Ana mal teve tempo para processar o horror quando um dos homens armados se virou em sua direção e apontou a arma. Você é a chave para tudo isso. Nós vamos acabar com você agora. E naquele segundo crítico, um estrondo ensurdecedor ecoou. Um tiro. O corpo de Parzival se estirou em um movimento brusco. O olhar de Ana se fixou no pai caindo, e a cena se transformou em um pesadelo ao vivo. Perguntas a invadiram. O que era real? O que ia acontecer agora? A verdade tornava-se cada vez mais obscura, e Ana sabia que tudo havia mudado. A luta dela era pela sobrevivência, e a batalha apenas começava. Ana mal teve tempo para processar o terror que se desenrolava na cafeteria. O olhar de seu pai se encheu de choque, e o mundo ao redor dela parecia vibrar com o som de tiros. O homem que segurava sua arma, em um gesto brusco, empurrou-a para o lado, fazendo-a perder o equilíbrio. Corra! Ele gritou. Mas as palavras soaram distantes, como se ecoassem de um lugar muito longe. Não! Parzival gritou, seu desespero se transformando em uma fúria protetora. Ele se lançou à frente, um sinal de que estava disposto a fazer de tudo para defender a filha. E nesse momento crítico, uma nova explosão de som ocorreu. O impacto de outro tiro atingiu a parede atrás de Ana. Fragmentos de concreto se espalharam pelo ar, fazendo-a recuar mais ainda. Ela olhou para Leandro, que estava agora lutando com um dos homens armados, os dois se movendo de um lado para o outro, a adrenalina pulsando todas as veias. Carla estava ali, paralisada, com os olhos arregalados, ainda se recuperando do choque. A sensação de pânico e caos se intensificou, e Ana sentiu que o tempo estava se estirando. E então, em meio ao tumulto, uma figura que ela nunca esperava ver apareceu. Do fundo da cafeteria, uma mulher alta e elegante avançou, emanando uma aura de autoridade. Era Rosa, a CEO da empresa. O coração de Ana disparou. O que ela estava fazendo ali? Com uma calma quase sobrenatural, Rosa gesticulou como se estivesse orquestrando toda a cena. Parem! Ela gritou, sua voz cortando o caos. Os homens pararam,
surpresos. Parzival congelou, e Ana se sentiu paralisar também. Aquela mulher, a maior perdedora entre todos, era a última pessoa que eles esperavam. Está tudo sob controle, assim como foi planejado. Rosa continuou, sem demonstrar um pingo de medo. Seu olhar estava fixo em Ana, um brilho que fez a menina sentir um calafrio na espinha. Como se Rosa soubesse algo que ninguém mais sabia. Você, Ana, Rosa disse, seu tom agora firme e deciso. Você está no centro deste esquema, e você não tem ideia da importância que isso tudo tem para nós. Ana sentia o chão se abrir sob seus pés. O que você está dizendo? Era quase um sussurro, sua mente girando com a possibilidade de que tudo aquilo era uma grande conspiração. Você, meu pai? Tudo isso é uma farsa? Chega de perguntas. Só siga em frente se você quiser se salvar. Rosa respondeu, e o conteúdo de suas palavras pesava tanto quanto a arma em punho. O mais chocante não eram as palavras que ela dizia, mas a maneira como parecia saber de detalhes que Ana não podia imaginar. A conexão entre Rosa e seu pai. Tudo isso a deixava sem ar. Você tá com os demitidos, não está? Ana conseguiu finalmente diante do turbilhão de pensamentos. Isso é mais do que só demissões. É uma manipulação. O olhar de Rosa endureceu então. Você precisa perceber que a verdade é muito mais complexa do que você nunca imaginou. E o seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras de Rosa pendiam no ar como uma lâmina afiada, pronta para cortar. Ana estava tão atordoada que mal conseguiu processar. O homem armado ainda a segurava, e agora a confusão se acrescia com novas revelações. Parzival desviou o olhar, e ela percebeu que havia mais na história. Ela olhou para seu pai, buscando pistas, respostas, qualquer coisa que pudesse dar sentido ao que estava acontecendo. Pai, o que você está escondendo? O desespero se misturava com a necessidade de saber a verdade. Não é o que você pensa. Parzival respondeu em um sussurro, mas suas palavras surgiram tarde demais. Um novo tiro disparou. O barulho ecoou. E quando Ana se virou, a cena tomou proporções dramáticas. Leandro estava no chão, e a confusão se espalhou rapidamente. Ele tinha sido atingido. O rosto de Ana se contorceu em horror. Leandro! O homem que o havia ferido começava a recuar, cercado por um ar de desespero, os outros assistindo um choque. O desespero de Ana se fundiu a uma nova revelação. Voltar-se contra a empresa não era apenas um ato de bravura. Era uma negociação de vidas. Rosa, a CEO fria, a assombração familiar, e seu pai envolvido em algo que agora parecia mais uma trama do que uma mera demissão. O que mais poderia estar escondido? A sensação de traição a atingia, e Ana percebeu que a verdade estava localizada em camadas muito profundas. Ao olhar para Leandro caído, sua mente girava em torno de uma conclusão aterradora. A vida dele está nas suas mãos, não é? Ana sussurrou. Enquanto a atmosfera saturada de tensão crescia, uma nova pergunta perfurou seu coração. Quem é realmente seu pai e como ela conseguiria sair dessa confusão sem se perder? E quando ela finalmente desvendasse essa tapeçaria de mentiras, qual seria o custo? Ana mal teve tempo para processar o terror que se desenrolava na cafeteria. O olhar de seu pai se encheu de choque, e o mundo ao redor dela parecia vibrar com o som de tiros. O homem que segurava sua arma, em um gesto brusco, empurrou-a para o lado, fazendo-a perder o equilíbrio. Corra! Ele gritou, mas as palavras soaram distantes, como se ecoassem de um lugar muito longe. Não! Parzival gritou, sua fúria protetora explodindo enquanto se lançava à frente, disposto a defender a filha a qualquer custo. Mas como se o tempo tivesse parado, um novo tiro ressoou, e a cena se estendeu em um horror indescritível. Leandro! O grito de Ana cortou o ar, mas o mundo se transformou em um torvelinho de caos. O homem armado empurrou-a para o lado enquanto o sangue escorria de Leandro.
que caía sem vida ao chão. O olhar de desespero no rosto de Parzival fez o coração dela apertar. Então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um cheiro forte de pólvora e suor estava no ar, mas de repente a figura imponente de Rosa, a CEO, se destacou no caos. Sua presença exigente e a calma quase sobrenatural abalaram a cena. Parem! Sua voz era um comando claro sobre o ruído. Os homens pararam, surpresos. Ana, Rosa disse, seus olhos fixos intensamente na jovem. Você se tornou parte do jogo, mais do que imagina. O olhar de Ana se fixou em Rosa, confusa. Você sabe de tudo isso? Sim, e preciso que você entenda. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre demissões, Rosa continuou. A tensão crescia, e a maioria dos olhares se voltou para o pai de Ana, o desgosto marcando suas feições. Ele não é quem você pensa que é, Rosa disse, e aquelas palavras reverberaram como um trovão. A revelação começou a se formar, uma nova camada de traição a ser desenterrada. O choque foi palpável, e os murmúrios se espalharam pela sala como um incêndio fora de controle. Papai, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz tremendo. Parzival, por um momento, parecia paralisado, perdido em sua própria angústia. Ele só conseguiu olhar para Rosa com uma expressão que misturava medo e desespero. Você não sabe, Ana, Parzival começou, mas Rosa o interrompeu. Sim, ela precisa saber antes que seja tarde demais. Sobre o quê? Ana exigiu, cada palavra saindo como uma lâmina afiada. O que você escondeu de mim? Eu não queria envolver você, Parzival finalmente disse, sua voz mal conseguindo escapar. A empresa está enredada em algo muito mais profundo. Negócios que jamais imaginei que poderia estar envolvido. Rosa assentiu. Você foi uma peça-chave em uma jogada maior do que todos nós. O ataque a Leandro foi uma resposta a você. Seu nome estava na lista, Ana. Não só o seu, mas muitos outros. A herança do seu pai. Antes que ela pudesse terminar, os homens armados começaram a se mover novamente. O pânico se propagou como vento em chamas. A verdade a feriu mais do que qualquer tiro. Por que você fez isso, pai? Ana balbuciou, os olhos cheios de lágrimas. Por que nos colocaram nesse jogo? Eu não tinha escolha, gritou Parzival. Mas o olhar de Ana já não era mais o mesmo. Uma transformação a assombrava. O peso das revelações fez com que a jovem percebesse que as alianças eram muito mais perigosas do que um simples entendimento familiar. A vida de Leandro, um amigo, um aliado, se esvaiu diante dela, e em meio à dor, ela precisava decidir. Sobreviver a qualquer custo, mesmo que isso significasse trair seu próprio pai ou essa empresa que a havia feito acreditar ser sua salvação. Então, o grito de Carla cortou o ar novamente, e antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, um novo estrondo explodiu na sala. A porta se abriu com um golpe ensurdecedor, e mais homens uniformizados invadiram o lugar, armas em punho, cercando todos. Foi um erro, gritou Rosa, com um ar de desespero inesperado, enquanto olhava para Ana. Você não sabe até onde isso pode ir. E nesse exato momento, tudo virou. Ana percebeu que não era apenas um jogo de poder ou um conflito entre homens e mulheres. E em meio a tudo isso, uma pergunta ecoava fervorosa em sua mente. Quem era realmente seu pai? Mas antes que ela pudesse descobrir a verdade, um dos homens apontou diretamente para ela. Precisamos da garota, agora, declarou. E Ana sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez enquanto a escuridão pairava sobre seus pensamentos. A luta entre a vida e a morte apenas começava. Com cada decisão que tomaria, a série de consequências ainda mais devastadoras. Ana mal teve tempo para processar o terror que se desenrolava na cafeteria.
O olhar de seu pai se encheu de choque, e o mundo ao redor parecia vibrar com o som dos tiros. O homem armado havia se aproximado, a arma apontada diretamente para ela. "Precisamos da garota agora", declarou, enquanto a adrenalina corria pelas veias de Ana. "Não!", gritou Parcival, seu desespero enchendo a sala com um grito esganiçado. Ele se jogou à frente dela, tentando protegê-la, mas era como colocar um punhado de areia contra uma tempestade. O caos parecia se estender por uma eternidade, e Ana não sabia se chorava ou se lutava. E então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. A porta da cafeteria foi arrombada com um estrondo, e uma chuva de pessoas irrompeu. Eram policiais, todos com armas em punho, gritando ordens e confundindo ainda mais a situação. "Todos no chão, agora!", um deles ordenou. E um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Os homens armados se dispersaram, tentando escapar. A figura imponente de Rosa surgiu entre os policiais. "Contenha-os, eles estão armados." E com isso, a sala se tornou um redemoinho de movimento, a tensão a 1000 por hora. Ana tentou entender o que estava acontecendo, mas logo tudo virou confusão. Um dos homens armados gritou: "Isso não acabou", antes de conseguir fugir pela porta dos fundos. E foi nessa corrida que tudo mudou. Como um relâmpago, Sinara, uma mulher que Ana conhecia, entrou no espaço ofegante e visivelmente apavorada. Ela era uma das funcionárias que havia sido demitida. Parte do grupo que Ana tinha tentado defender. "Ana, você não sabe", ela gripou. "É tudo uma armadilha. Eles sabiam que você estava prestes a descobrir tudo." "Desculpa, o quê?", Ana respondeu, confusa, seu coração batendo descompassado. "Como assim uma armadilha?" Sinara hesitou, olhou ao redor e se jogou ao lado de Ana. "Parcival, ele não é seu pai. Ele nunca foi." As palavras explodiram como um estalo. O choque a atingiu com a força de um soco, e ela mal conseguiu respirar. "Do que você está falando?" A incredulidade transparecia em seu rosto. "Ele é meu pai. Isso não pode ser verdade. Ele trocou você quando você era bebê. Seu verdadeiro pai, ele está na lista dos demitidos." A voz de Sinara tremia. "Eles querem acabar com você, para destruir qualquer chance de você saber a verdade." Ana olhou para Parcival, o desespero refletido em seu olhar, mas havia algo mais. Uma preocupação que parecia pesar em suas feições. "Papai", ela murmurou, mas já não sabia o que acreditar. "Venham, precisamos sair", Rosa gritou, tomando o controle da situação. O barulho da sirene se tornava mais forte, enquanto as vozes frenéticas ecoavam pela cafeteria. Parcival olhou nos olhos de Ana, um misto de dor e desespero. "Ana, por favor, não acredite nela." Mas naquele momento, a realidade estava desmoronando em volta dela como um castelo de cartas. Olhando rapidamente para Sinara, Ana percebeu que tudo o que ela conhecia estava em perigos. Quem realmente era seu pai? O que Cirana dizia poderia ser verdade? "Saia da linha de fogo!", um policial gritou, interrompendo seus pensamentos. A ação chocante se tornava imperativa. Havia apenas uma saída. Parados em um beco sem saída, a verdade pairava no ar, pesada e sombria. E enquanto a sirene ecoava na distância, Ana percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Ela tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar tudo que sempre acreditou e todos que amava. E no fundo, uma pergunta persistente a atormentava: quem ela era realmente? E mais importante, como iria sobreviver nesse jogo traiçoeiro, agora que as máscaras estavam finalmente começando a cair? O tempo se esgotava e novos segredos pairavam, prestes a serem revelados em uma explosão que apenas começava. Ana estava perdida em um turbilhão de emoções.
O caos na cafeteria era palpável, e o som dos tiros ecoava em sua mente como uma cascata de lembranças dolorosas. Leandro no chão, Parcival com o olhar despedaçado e Sinara revelando verdades devastadoras. Ele não é seu pai, Ana. As palavras dela soaram como um trovão. Como você pode dizer isso? O coração de Ana doía com a incredulidade. O pânico crescia, a verdade se espalhando em 1000 direções à medida que a sala se tornava um campo de batalha. Mas o olhar de Parcival, agora tomado por desespero e medo, estava gritando por uma chance de recuperação. Ana, não acredite nela! Ele berrou, a voz tremendo. Mas a intensidade de seus olhos contradizia suas palavras. Rosa, a CEO, já estava em movimento. Ana, venha, precisamos sair. Sua autoritariedade cortou o ar como uma faca. Analisando a situação, Ana sabia que não tinha outra escolha. O policiamento estava aumentando, e a verdade a empurrava em direções que ela nunca imaginou. O que era real? Ela hesitou por um segundo, o tempo esticando-se como elástico. Leandro ainda estava no chão, e a imagem daquele rosto gentil, agora tão vulnerável, apertava seu peito. Ele não pode estar morto. Sinara segurou a mão de Ana. Precisamos nos mover. Eles não vão parar até que todos nós fiquemos em silêncio. Ana se virou para Parcival, a luz, na verdade, começando a brilhar em meio à sua confusão. O que você escondeu de mim? Eu protegi você. Parcival estava quase em lágrimas, mas Ana não conseguia mais acreditar nele. O que seria dessa proteção agora? Ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um novo grito ressoou enquanto os homens armados tentavam se reagrupar. A confusão tomou conta. Ana olhou para Rosa, que observava tudo com calma. Precisamos agir. Eles sabem que estamos aqui, e se não sairmos agora, todos nós estaremos perdidos. O ambiente estava em chamas, e a adrenalina a empurrava para frente. O ar estava pesado, quase insuportável, mas a decisão estava ecoando em sua mente. O que ela faria agora definiria sua vida e a de muitos outros. A saída estava cheia de risco, mas a vida de Leandro. Então, naquele momento, Ana tomou a decisão. Vamos! E partiu, puxando Sinara ao seu lado. Forçar o caminho até a saída era um desafio. Ela ouviu os gritos de Parcival atrás dela, mas não conseguia olhar para trás agora. O mundo se tornou um borrão de luzes e sombras. A adrenalina guiava. A realidade era gritante. Mas mesmo no meio do caos, um resquício de coragem a impulsionava. Lá fora, as sirenes gritaram, e a saída estava perto. Mas as palavras de Sinara assombravam, a verdade e a traição se entrelaçando com cada passo. Preciso saber mais. Quem sou eu realmente? É claro que, como em toda história, as complexidades não se resolvem tão facilmente. Haviam verdades sombrias que fogem do controle, revelações que poderiam ser a chave para a liberdade, mas também a perdição. E enquanto Ana corria, um pensamento insuportável a assaltou. Até onde ela estaria disposta a ir para desvendar esse enigma? O caminho estava diante dela, incerto, e a vida poderia nunca mais ser a mesma. Então, em um rompante, ela olhou ao redor, absorvendo o cenário do que estava para acontecer. E aquele sentimento de urgência tomou conta dela, como se cada batida de seu coração ecoasse um chamado à ação. E com isso, a história dela estava apenas começando. Ei, pessoal! Agora que você chegou ao final dessa montanha-russa de emoções, é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível.
Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que acharam. E lembre-se, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos fazer isso juntos.